Povo de Deus, Eclesiastes capítulo 3, né? Conhecido texto de Eclesiastes, porque tudo tem o seu tempo. Me parece que quando o autor fala de tudo tem o seu tempo, ele simplesmente está relatando o processo natural da vida. Então, uma pergunta que deve ser feita é o seguinte: quando ele fala que tudo tem o seu tempo, ele está falando que desse tempo que acontece provocado por Deus, por uma lei espiritual, que acontece no tempo provocado por Deus, ou acontece em um tempo determinado por Deus, pré-determinado. Me parece que a ideia aqui central é expressar que a vida ela foi ordenada, pré-determinada, como em um sistema mecânico, é isso? Onde Deus cria a máquina e depois aciona o botão e a máquina começa a funcionar de acordo com como está pré-determinado por ele. E claro, no caso aí, sendo essa máquina o mundo, né, a natureza e o ser humano, automaticamente nessa pré-determinação existem as partes que o homem tem que fazer, né, que a natureza tem que fazer, e que se o homem fizer a parte dele e a natureza fazer a parte dela, fazendo a parte dela, as coisas vão acontecer naturalmente e vão acontecer no seu tempo. Então eu vejo aqui não uma determinação, as coisas acontecendo no tempo, onde Deus que move cada detalhe dessas coisas que acontecem. Então, se é tempo de matar, é Deus que determina o tempo de matar, e depois é o Deus que determina o tempo de paz. Aí é tempo de plantar, é Deus que determina o tempo de plantar, e aí é Deus que determina o tempo de não plantar. Não vejo assim. E também não vou dizer que em dado momento, por um propósito dele, ele vai ter essa ação. Mas em linha geral, como linha mestra, é, um padrão geral, as coisas estão aí para acontecer naturalmente. Né? A natureza está aí para acontecer naturalmente, os fatos acontecem naturalmente, e me parece que é isso que Salomão está colocando aqui quando fala que tem tempo para tudo, as coisas acontecem. Então, qual é a função do ser humano? É ele observar, né? É ele observar essa natureza, a forma como as coisas acontecem, e ele entender isso, e ao entender, ele trabalhar para que ele possa fruir de acordo com a natureza, com os princípios estabelecidos, porque se ele ferir esses princípios, ele vai se dar mal, ele vai ter dor de cabeça. E dessas coisas que acontecem naturalmente, eu quero destacar aqui só o versículo 7. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Isso aí eu queria destacar. Então, há momentos que você tem que perceber o contexto e você fala, isso aqui eu não vou nem falar. É melhor ficar quieto. Mas há outros momentos que precisam perceber o contexto. Não, aqui eu tenho que falar, porque se eu não falar vai ser pior. Então, há tempo de falar. Lembra de Provérbios? Da questão de falar no tempo certo. Nós aprendemos muito isso no Provérbios. O Provérbio fala muito sobre a questão da nossa fala, né? A fala ao seu tempo. É isso? A fala para amenizar a questão, não para piorar a situação. Então, isso é um desafio de todos nós. Esse é o destaque que eu quero dar nesses versículos que falam sobre o tempo, né? No caso do versículo 1 até o versículo 8, fala que tudo tem o seu tempo. Prosseguindo aqui, o versículo 9: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? É uma pergunta. Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir.
Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Aqui é interessante que quando fala aqui no versículo 10, o Deus que impôs ao Filho dos Homens para com eles os afligir, é aquele Deus que ele é Deus, por ele ser Deus. Ele estabelece a regra, ele é o dono da empresa. E Salomão percebe que muito dessas regras estabelecidas por Deus, ele não compreende, ele acha pesado, ele acha injusto. Ou seja, se ele pudesse ser Deus, ele não faria daquela maneira. Isso tem um pouco de nós também, né? Eu já falei isso várias vezes, que às vezes nós não falamos, mas nós pensamos, e Deus sonda nossos corações, e muitas vezes o que nós pensamos é isso. Se eu fosse Deus, não agiria assim. Nós muitas vezes não concordamos com Deus. Mas o Salomão, ele até mesmo dentro da cultura deles, ele vê o Deus ali como o causador do bem e do mal. Ele estabelece a regra e cabe a você jogar o jogo. Entendeu? E muitas vezes o que ele coloca é aflição. O Salomão ele tem um pouco daquela visão do Deus grego, né? O Deus distante, o Deus soberano, o Deus não está nem aí porque o ser humano pensa, entendeu? E ele estabelece fim de papo. É um Deus que existe, mas é um Deus distante, porque na mentalidade do Deus grego, dos gregos, né? Deus que se importa com o ser humano, Deus que dialoga com o ser humano, o Deus que se fez carne, como que veio aqui, se fez ser humano, como o cristianismo prega. Isso é absurdo na mentalidade grega, não é isso? E desde tempos antigos, Deus é Deus, ele se mantém como Deus, ele estabelece a regra, e a gente tem que jogar esse jogo. Eu sempre faço menção ao filme muito conhecido, né? Round 6, que eu acho que eu sempre confundo o nome desse filme, onde algumas pessoas poderosas estabelecem um jogo e as pessoas lá do filme estão jogando um jogo pesado, um jogo difícil, um jogo de aflição, e as pessoas estão assistindo. E aí, ou você joga o jogo ou você morre. A única maneira que você tem de sobreviver, de ter sucesso, é jogando. O jogo é difícil? É, mas a única chance tua é jogar. É bem verdade que no filme, né, se coloca pessoas sádicas, é isso? Pessoas que têm um prazer no sofrimento. E há muitas pessoas que eu imagino que vê um Deus tirano que tem o prazer no sofrimento, que estabelece o jogo e que fica jogando com a gente. Nós somos os videogames desse Deus ou dos deuses. Tem pessoas que têm essa visão. Outros não têm uma visão tão radical assim, de Deus, de um Deus tão maldoso, mas um Deus que tem princípio, estabelece princípio, nós temos que jogar esse princípio. Então, há várias maneiras que as pessoas pensam em Deus, um Deus diferente do Deus que é apresentado no Novo Testamento, que é um Deus mais de amor, né, de longanimidade, um Deus que se fez carne. Então, o Salomão, ele tem mais essa visão desse Deus, assim, mais próximo de um Deus que estabelece regras, mais ou menos, não sei, mas que estabelece as regras e que muitas vezes essas regras é pesada, mas ele é Deus. E o que tem que fazer é tentar se safar nessas regras estabelecidas. Então, por isso que ele fala a expressão aqui, os afligir. Porque na visão de Salomão, algumas coisas afligem. Não é isso? E aí, ó, tudo ele fez. Ó, formou-se no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Eu estava fazendo uma pequena pesquisa aqui, não é? Essa eternidade aqui não é a eternidade segundo Chambre, né? Essa eternidade que nós hoje interpretamos dentro de um linguajar cristão. Segundo Chambre, é o desejo de conhecer os mistérios, né, do mundo. É isso? Então, esse é o desejo de saber conhecer. Igual o Salomão, ele quer conhecer tudo, ele foi atrás de conhecimento. Então, esse ímpeto
Foi Deus que colocou, né? Agora, isso é o que sempre diz, né? Mas nessa interpretação aqui também cabe muito com a realidade que realmente nós vemos em cada um de nós. Que nós queremos conhecer as coisas misteriosas, todos nós temos essa grande questão sobre o sentido da vida, de onde viemos, para onde iremos, essa questão do pós-morte. Então, isso está no ser humano realmente. Independente que o texto aqui se refere a isso ou não, mas isso está no ser humano, quer saber dessas coisas, o ser humano se interessa por isso. Afinal de contas, o ser humano é ser humano, mas antes, essencialmente, ele é espírito. E espírito tem a ver com eternidade. Ok? Então, aqui no versículo 10, o texto mostra, Salomão mostra um Deus que estabelece regra. E no versículo 12 e 13, podemos perceber aqui que o homem deve jogar o jogo que Deus estabeleceu. O 12 e 13, por exemplo. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Então, dentro do jogo de Deus, do que se estabelecido, o homem pode alcançar sim. E o Salomão não alcançou. O jogo é duro, mas ele pode ser jogado. A vida, no caso. E lembrando que nós já falamos há pouco tempo que o evangelho não é difícil, não é um caminho pesado. Se você usar as regras, se você viver o evangelho como deve ser vivido, você vai seguir esse caminho tranquilamente, né? Você vai ter, não, tranquilamente de repente é um exagero, mas você vai conseguir vencer isso com uma determinada facilidade. Tranquilo não, com esforço, mas um esforço que não é pesado, entendeu? Então joga a regra do jogo. Deus está bem, não é de ficar murmurando, rapaz, joga o jogo, rapaz, né? Teu caminho é jogar esse jogo, ok? Ah, versículo 15, o que é já foi, o que há de ser também já foi. Deus fará renovar o que se passou. Ou seja, a regra do jogo permanece, vem uma nova geração, né? E passa-se os anos e a regra continua estabelecida, é a mesma. Ok? Versículo 16, vi debaixo do sol o que lugar do juízo reinava a maldade, no lugar da justiça a maldade. No lugar do juízo reinava a maldade, no lugar da justiça, maldade ainda. Então, aquelas coisas que incomodavam Salomão, ele via um mundo injusto, irregular, ele não via um mundo de harmonia. E em outras passagens ele vai ver aquele que é ímpio se dando bem e aquele que é justo se dando mal. Então isso causava angústia no jogo e essas coisas ele não conseguia compreender. Aí mais uma vez eu falo, a questão é querer compreender muitas coisas que estão além da compreensão. Então essas coisas, essas injustiças sempre existiram no mundo. Então, e isso cria crise, isso é uma das crises de Salomão. Mas o curioso é que também não viu Salomão dizendo como o rei, o todo-poderoso, de ter praticado algumas ações para combater isso. Você vê ele relatando, mas tu não vê relatos de que ele teve ações contrárias a isso, para acabar isso, entendeu? Eu falei no outro capítulo, tu via no capítulo 2, Salomão fazendo muita coisa para ele, fiz para mim, para mim, para mim, e isso é um dos problemas dele. Ele fez muita coisa para ele, esqueceu, depende de fazer muita coisa para o próximo. Se fez, eu não sei, mas dos relatos aqui, desses capítulos iniciais, eu não tenho visto isso. No versículo 19 fala que nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Aí, por ele não ter aquela perspectiva do início de vida após a morte, então o que vai acontecer com o animal vai acontecer com o homem. Os dois vão virar pó, não vai ter nada. Aí, já que ele está sem esperança futura, ele consegue ver felicidade aqui. Só que ele busca a felicidade aqui, ele prova da felicidade, aí aquilo que ele provou de novo já não é mais novo, ele vai para outra coisa. Aí na outra coisa é gostoso enquanto é novo, mas depois que deixa de ser novo, perdeu a graça. Aí ele vai provando, vai pulando de degrau em degrau,
e buscando coisa nova. Daqui a pouco ele chega lá em cima, no último degrau, já provou de tudo, não tem mais nada para provar e não tem noção, perspectiva de vida após a morte. Vazio. É isso que está querendo dizer. No final, nada preenche completamente, só preenche temporariamente, porque ele tá limitado a uma realidade humana. Mas quando a pessoa tem uma perspectiva futura, ele está sempre em alguma coisa a buscar, porque ele está buscando algo que é eterno e não passageiro. Encerrando, versículos 21 e 22. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra. Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Tá vendo? Então ele expressa aí perspectiva nenhuma. Será que tem? É dúvida. Será que tem alguma coisa depois? Não sei. Por isso que ele compara o homem ao animal. E aí depois ele chegou à conclusão no versículo 22. Não haver coisa melhor, então, já que não tem nada no futuro, então vamos fazer aqui agora, vamos curtir o que pode ser curtido aqui, mesmo que vai acabar, vai para esse vazio, a gente vai atrás de outra coisa que preenche, vai vivendo assim, né? Porque essa é a recompensa do homem, né? A quem fará voltar para ver o que será depois dele? Será que depois que ele morrer, ele vai voltar para ver o que aconteceu, o que ficou nessa vida? Não vai. Por que está falando isso? Por causa dessa falta de perspectiva de alguma coisa depois da morte. Aí isso me fez lembrar lá de Mateus 17, se não me engano, né? Moisés e Elias voltaram e viram o que aconteceu depois dele. Porque na transfiguração, Moisés e Elias apareceram. Então eles tinham morrido, e aí eles apareceram e eles viram o que aconteceu depois deles, depois da morte deles. Então você vê que Salomão tem essas expressões porque está limitado. Está limitado com a revelação que não tinha chegado plenamente para ele. Apesar de alguns profetas, muitos autores bíblicos da época de Salomão já terem essa perspectiva, mas Salomão ainda não tinha. Resumo da ópera, meu irmão, minha irmã, sem uma perspectiva de vida após a morte, uma continuidade, realmente é vazio, porque a pessoa vai se preencher de prazeres para não pensar na morte. Aí daqui a pouco o prazer que ela adquiriu já não é mais prazer, ela vai para outro prazer, aí passa um tempo que o outro prazer é novo, daqui a pouco o novo torna-se velho, ela vai pular para outro prazer, porque e cada degrau de prazer que ela busca é uma dificuldade para alcançar. Até que a velhice vai chegando, ou a enfermidade chega de imediato. Aí a pessoa começa a enxergar a morte, e se ela não tem perspectiva de futuro, aí, meu filho, aí é vazio, aí é angústia. Agora, quando ela tem uma perspectiva de futuro, ela vai ter angústia, uma angústia menor, porque essa angústia vai ser abatida, amenizada, porque ela tem uma perspectiva, ok? Então, ela tem uma perspectiva de prazer nesta vida e tem uma perspectiva de prazer na vida após morte, e isso dá esperança, e isso preenche o vazio da alma. É isso. Aqui, Pastor René, pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.